Graça e paz nos serão multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema, não tenham medo. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando chega o final do ano e a gente olha para trás e olha para frente, a gente faz avaliações em cima de lembranças que vêm, e muitas vezes surgem apreensões, expectativas e medo. A gente olha para trás e vê que foram muitos momentos bons. Tanto foram que estamos todos aqui. Tantas pessoas que já não estão mais, amigos, conhecidos, familiares. Talvez alguns de nós passamos por momentos de dor, de angústia, de enfermidade, mas hoje estamos aqui. Estamos aqui para olhar para trás e para agradecer. Apesar de todas as tragédias, tivemos as enchentes terríveis no sul, tivemos grandes queimadas no norte, como nunca se viu, tivemos epidemia de dengue, e a gente vê aí os preços subindo o tempo todo. A gente vai no mercado uma semana, na outra semana o preço está lá em cima, o dólar batendo recordes, e a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. E aí vem a expectativa e vem o medo. Como será? Mas a gente não tem muito o que fazer diante do medo. E é por isso que eu escolhi como tema dessa mensagem: não tenha medo. Uma frase do grande Platão diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os adultos têm medo da luz. Querido irmão, eu acho que todos já passamos aqui por situações de medo. À noite, aquele silêncio na casa, só o barulho da televisão ligada, você concentrado no que está assistindo, e de repente a janela bate, o coração quase para, dá uma acelerada e quase para, seus músculos enrijecem e você fica, e agora? E você começa a suar frio, e de repente você vai lá e vê que não foi nada mais do que o simples vento batendo, fazendo a janela bater, mas por um segundo você agiu como se sua vida estivesse em perigo. E por que o medo causa essa reação tão intensa? O que é medo exatamente? Temos medo de muitas coisas: medo do amanhã, medo do desemprego, medo de doenças, medo de acidentes, de morte, medo do futuro, medo de guerras, medo que algo possa acontecer conosco ou com nossos queridos, nossos vizinhos, medo de dentista, barata, rato, medo do fim do mundo. São muitos temores que nos assustam e eles chegam a ser catalogados cientificamente com o nome de fobias. Por exemplo, agorafobia, medo de lugares abertos. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Aracnofobia, medo de aranha. Gerontofobia, medo de envelhecer. Hidrofobia, medo de água. Pirofobia, medo de fogo. Tanatofobia, medo da morte. E aí, aqui eu criei um termo: eclesiofobia, medo de igreja. Eu acho que tem muita gente que tem medo de igreja. E eu acrescentei mais dois, apenas para dar o correto sentido de dois termos que são usados erradamente, porque alguém colocou na televisão e todo mundo repete. Gordofobia, é medo de gordo. Não tem nada a ver com abuso, com bullying, nada a ver com isso. Homofobia, medo de alguém que é um só.
não tem nada a ver com as pessoas, com aquilo que se fala o tempo todo. Fobia é medo. A emoção mais forte do ser humano é o medo. E dentre os medos, poderíamos dizer que o que mais nos assusta é o medo do desconhecido. Mas então vem a pergunta, de onde vem o medo? E a primeira vez que nós encontramos a palavra medo, ela é usada por Adão, ainda no paraíso. Nós lemos em Gênesis 3:10, ele respondeu, Adão respondeu a Deus, ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. A Bíblia nos relata sobre esse tempo em que o medo não existia no mundo. Tudo estava em harmonia, em paz, não havia dor, não havia pranto, não havia sofrimento, as mortes e as doenças eram coisas desconhecidas. Era assim que se vivia no paraíso, e somente duas pessoas viviam lá, Adão e Eva. E eles tinham total liberdade, inclusive a liberdade de dizer sim e de dizer não à vontade de Deus. E essa era a posição que só Adão e Eva possuíam acima dos animais, porque eram racionais. Os animais, eles obedecem ao seu instinto de sobrevivência. O ser humano pode decidir o que é melhor, o que é pior, o que quer, o que não quer. Infelizmente, certo dia, usando dessa sua livre vontade, o livre arbítrio, Adão e Eva disseram não à vontade de Deus. Mesmo dentro do paraíso, cercados de harmonia, de bondade, de carinho, de amor, eles escolheram confrontar, afrontar a Deus e o desobedecer. E a isso nós chamamos de pecado. Logo após terem cometido o pecado, a primeira expressão que Adão usa é tenho medo. Por isso, medo tem muito a ver com a separação de Deus, com a ausência de Deus. Desde aquele momento, o medo atingiu todos os seres humanos. E nós, movidos pela própria natureza humana, também conhecemos o medo. Eu e cada um de vocês, com certeza já sentimos medo. Medo é consequência do pecado original. E medo também é algo que se aprende a ter. Eu acho muito cruel quando a gente coloca medo em outras pessoas, principalmente no coração de uma criança. Hoje tudo a gente chama de bullying, né? Então vamos usar esse termo. Eu, quando era pequeno, quando eu visitava meus pais lá em Candelária, eu tinha muito medo de uma velhinha que eu não sei nem se existia. A velhinha do saco. Eu sei que lá no norte se fala em velho do saco. Mas a história é a seguinte, olha, cuidado, lá no norte se diz, pô, velho do saco, ele pega a criança, põe no saco e leva embora. E lá em Candelária, essa velhinha tinha até nome, era Zeza. Cuidado com a Zeza. Olha, eu nunca vi. Mas eu sei que eu, minhas irmãs, minhas primas, a gente achava que essa tal de Zeza, a velhinha do saco, estava escondida em qualquer esquina. E isso ficou um trauma. Mas é um medo que se colocava para que as crianças não saíssem de perto de casa. Só que o que acontece? Todo velho a gente já ficava, será que tem um saco? Então é uma coisa muito cruel essa questão de se botar medo em crianças. O medo, ele é irmão da preocupação, é o parente próximo da angústia, é primo do sofrimento e tem uma tia chamada depressão. Assim, medo também, além de ser o contrário da fé, é inimigo de Deus. Não nos permite confiar totalmente em Deus. E quando isso acontece, nós procuramos fugir dele. E aí, então o diabo nos agarra com o pecado da incredulidade e da dúvida, e estamos sempre com medo. E aí vem a grande questão, mas como fazer, o que fazer para vencer o medo? Embora seja cristão, também continuo às vezes com medo e preocupações. Mas ao olhar um pouquinho mais para as minhas inquietações, aquilo que me traz medo, eu chego à conclusão de que eu sempre fico preocupado
quando se trata das minhas próprias realizações, meus planos, meus projetos e desejos pessoais. No que diz respeito aos planos, projetos e desejos de Deus, não existe medo, porque Deus sempre cumpre o que promete. Deus sempre é perfeito, não há medo. O problema não está em Deus, está na minha pessoa. E é aqui que reside o medo. E Deus sabe exatamente onde estão os nossos medos. Conhece muito bem onde nós sofremos. Sabe muito bem onde nós ficamos angustiados, onde nós trememos, onde nós ficamos com o coração acelerado. E Ele não quer nos deixar nessa situação. Ele enviou seu Filho Jesus, e acabamos de comemorar isso agora no Natal, para acabar com os nossos medos. Ele mandou Jesus para vencer os nossos maiores inimigos: o pecado, o diabo e a morte. E assim agora é possível que nós estejamos novamente juntos a Deus. É possível que através da fé em Jesus nós possamos novamente andar com Deus como Adão e Eva andavam e chamá-lo de Pai querido. E então não há motivo para medo, porque Deus tem todo o poder. E Deus é amor. E Ele protege com este amor e com este poder os seus filhos queridos. Ninguém escolhe sentir medo, não está entre nossos desejos de sentir medo, qualquer que seja. Por isso, também não se sente medo, não se vence o medo com pressão ou com força. Por exemplo, uma criança que tem medo de quarto escuro, não adianta eu chegar, desligar a luz e dizer: olha, não tenha medo. Ela vai continuar com medo, não é pela pressão. É necessário paciência, compreensão na tarefa e no processo de vencer os medos, sejam eles quais forem. Quando passamos a compreender as coisas, seus reais motivos, fontes, causas e efeitos, nós saberemos como enfrentar os nossos medos. E a fé em Deus ajuda a enfrentar qualquer medo. A fé em Deus nos ajuda a vencer totalmente os medos. A fé em Deus tem sido a grande ajuda como fonte de coragem e conforto para aquelas pessoas que têm passado pelo vale da sombra do medo. Ademais, foi Jesus mesmo quem prometeu que estaria sempre conosco, independentemente de qualquer situação. Por isso, nessa virada de ano, ao olharmos para as coisas que vão acontecer, para aquilo que poderá acontecer, não há motivos para termos medo, porque Deus estará conosco se nós não nos afastarmos dele. Ele estará conosco, muitas vezes talvez nos carregando no colo, mas Ele não nos abandonará. Deus não prometeu que estaríamos livres de ficarmos em momentos de angústia e amedrontados. Ele inclusive preveniu os discípulos dizendo: vocês vão passar por tribulações. Mas Ele pediu: não tenham medo, porque Ele venceu os maiores inimigos, o diabo, a morte, o inferno, o pecado, para nos curar e nos ajudar a vencer todas as nossas fobias. E acima de tudo, Ele prometeu inúmeras vezes que estaria conosco, principalmente nas experiências difíceis. E aqui tem um número muito interessante. Sabem quantas vezes nós encontramos na Bíblia a expressão Deus dizendo: não tenha medo? Que isso não é acaso. 365 vezes. Exatamente uma vez para cada dia do ano, Deus diz: não tenha medo. É como se Ele dissesse: eu estou contigo todos os dias. Confie em mim, se agarre nisso. Eu vou ler apenas alguns versículos que eu selecionei. Vejam bem. Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos com Cristo Jesus. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Marcos 5,36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, creia somente. 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes para não termos medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E Apocalipse 1,17. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Querido irmão, querida irmã, em certas aldeias existem alguns rituais de passagem. Numa dessas aldeias existe um ritual de passagem que é feito com os garotos, os meninos, aos 10 anos de idade. Onde então o pai é incumbido de levar o menino para a floresta. Lugar onde várias vezes ele passou com o menino para caçar e pescar, mas vai ser um teste para vencer o medo. E então à tardezinha o pai leva o índiozinho, e assim aconteceu. O índio levou seu filhinho pelo caminho que sempre atravessava na floresta até o rio, e então ele disse: hoje é seu teste, e você vai passar pelo teste do medo, você vai vencer o medo, eu confio em você. E então o índiozinho ele disse: você vai ficar aqui nessa árvore, que a gente conhece bem, vai ficar a noite toda escorada nessa árvore, só com a lança na mão, e não vai ter medo. Amanhã de manhã eu venho te pegar. O menino ficou ali, ficou obediente, tranquilo, começou a escurecer. E a escuridão veio. E na floresta você não vê estrela, não vê lua, por causa das árvores. E aquilo ficou tão escuro, e o menino, embora estivesse com muito sono, não conseguia dormir, porque era barulho de grilo, era barulho de sapo coachando, era coruja piando, parecia que tinha um macaco, parecia que ele estava ouvindo até um urro de uma onça, e embora ele às vezes sentasse, ele logo, quando ia cochilar, levantava, porque parecia que havia um complô de todos os animais da floresta contra ele, e ele estava segurando muito forte aquela lança, segurando, agarrado na árvore, com muito medo, mas confiante que passaria pelo teste. E não é fácil. Na floresta você escuta tudo e imagina muita coisa, pior do que a janela batendo. Quem já passou por isso sabe como é. Eu fui escoteiro, eu passei muitas noites no meio do mato, e eu sei o medo que a gente sente. E o menino ficou ali a noite toda. De manhã o sol começou a surgir, e deu aquele alívio. E então ele disse: daqui a pouco o papai vem para me levar para casa. Quando o sol apareceu um pouco mais, ele viu que a 3 metros dele, o pai estava com arco e flecha a noite toda, protegendo ele. Não aconteceria nada com ele. O menino então compreendeu que não havia motivo para medo. O real motivo que o deixou angustiado foi porque, por causa da escuridão, ele não conseguia enxergar seu pai, que o protegia o tempo todo.
O Pai estava ao lado dele. Muitas vezes, a escuridão do pecado, as trevas que nos envolvem, também não nos deixam ver que o Pai, que é todo-poderoso, está sempre ao nosso lado. E que não há motivos para ter medo. Apesar dos zumbidos, dos urros, dos barulhos estranhos, não há motivo para ter medo, se nós temos a confiança no Pai. Que tenhamos olhos para ver e enxergar que Deus sempre está ao nosso lado. Com essa confiança, nós poderemos ter certeza de que teremos um ano muito feliz, muito abençoado, com a proteção de Deus. E às vezes Ele vai nos carregar no colo, mas vai ser com muito amor. O último versículo que eu quero citar é Isaías 41:10, onde diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e eu os protejo com a minha forte e poderosa mão. Feliz e abençoado ano novo a todos. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes nesse Deus que é forte, poderoso e que é o nosso Pai de amor, todos os dias de nossa vida.